Bom dia, irmãos. Faz tempo, né, que eu não falo com vocês assim, do lado de cá, a grande responsabilidade que nós temos. Bom dia aos amigos que estão nos assistindo no nosso canal do YouTube. Espero trazer hoje um assunto interessante. Já faz uns 2 anos, né, numa aula de comunicação digital e num evento da CBB, né, da Convenção Batista, EBD para o Alto, esses assuntos foram colocados em pauta. E isso ficou assim no meu coração. A ideia, né, eu com o pastor André, era chamarmos, né, outras pessoas diferentes para vir no mês de janeiro. Mas tudo é tão corrido, as agendas dessas pessoas mudam assim, numa velocidade também incrível, e não conseguimos. Então, eu estou me desafiando aqui em frente à família a trazer um assunto que é muito relevante, que é o diálogo gerações de diálogo. Eu dei uma pequena atividade, vou fazer rapidamente. Eu fiz 2 perguntas no grupo da EBD e tudo, e eu pedi que alguns irmãos compartilhassem uma memória marcante da igreja na sua época. A irmã Silvia compartilhou sobre o amor, a irmã Elaine compartilhou sobre o perdão. E fiz uma pergunta também: que responsabilidade os mais velhos têm em relação aos mais novos? A irmã Rose Sanches falou que seria exortação e oração. O irmão Maurício trouxe um pequeno texto, onde ele diz assim, que a geração atual precisa ter um sólido ensino sobre o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em um mundo em que tudo é relativo, nós precisamos, com a ajuda de Deus, ensinar-lhes a verdade, que é Cristo. Não podemos nos desanimar a despeito de qualquer contrariedade. E essa verdade é ensinada na igreja, mas também ensinada nas casas. O que a Silvia compartilhou sobre o amor? Ela lembrou na época da reforma. Havia os serventes e os ajudantes de obra, que éramos nós. Então, ela viu ali um amor em ação, ela viu gerações unidas trabalhando e cuidando um do outro. Dividia-se tudo. Um pegava pá, outro saco de entulho, e assim as coisas foram sendo resolvidas. Uns marretavam paredes, outros pregavam os bancos. Havia mutirões de limpeza, idosos e jovens unidos, compartilhando o que tinham, principalmente o amor. A irmã Elaine Medeiros lembrou do perdão. Ela tem uma memória de 1999. Ela estava grávida da Giovana, que hoje tem 26 anos. Na época, havia um irmão em dependência de drogas. Ela foi ameaçada, o marido estava operado e esse irmão foi jogado na rua. Então, ela lembra que ela teve o apoio psicológico dos irmãos da igreja, mas, principalmente, ela teve que trabalhar com o perdão, com a restauração com esse irmão, para ela poder dar andamento. Então, o diálogo tem a ver com restauração, com pedir perdão. No slide 3, aí nós vamos para a introdução. Este tema, irmãos, ele tem como objetivo promover o aprendizado mútuo, fortalecer laços sociais, estimular a inovação e reduzir os conflitos e preconceitos ou discriminação baseada na idade. Um termo que eu mesmo já talvez tivesse lido, mas não conhecia, conhecido como ageísmo. E outros sinônimos são idadismo e etarismo, que se referem ao preconceito ou discriminação baseada na idade, criando estereótipos negativos e desvalorizando pessoas por serem jovens ou, mais comumente, idosas, com impactos na saúde mental e física. Então, no contexto da escola bíblica, qual é o meu objetivo? É despertar o interesse para o diálogo intergeracional, usando uma abordagem criativa e relevante para a nossa realidade. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de toda essa hiperconexão, essa velocidade de informações, nós precisamos questionar algumas mudanças. Então, por que às vezes é tão difícil para gerações diferentes se entenderem? O que podemos aprender com a experiência dos mais velhos e com o dinamismo dos mais jovens? E como podemos manter a tradição, que são valores e fundamentos bíblicos, sem ignorar a transformação, as novas abordagens e desafios contemporâneos? E para essas reflexões, a ideia é construir uma ponte
Para você chegar ao outro, você tem uma ponte, você tem que construir essa ponte. Se ela não existe, você tem que fazer ela. E o que isso simboliza? Uma conexão entre o passado e o futuro. E para isso me veio à mente o filme Up, Altas Aventuras. Dei trabalho para o pessoal da imagem, precisou mudar a cor ali. Nesse filme, nós temos aí esse idoso chamado Carl, de 78 anos, e o jovem Russell, de 8 anos de idade. E havia um sonho, havia uma jornada que esse senhor de idade queria fazer, mas ele estava num momento de depressão. E havia também o trabalho do Russell. Então, vou dar uma resumida. A jornada física na casa voadora, que é essa casa com os balões, funciona como um espaço onde a experiência do passado encontra a energia do futuro. O Sr. Carl vivia numa casinha, onde a esposa dele acabou falecendo, ele ficou ali por anos, os prédios foram sendo construídos, ele tinha que sair, e ele sempre criou, ele vendia balões, desde pequenininho. Ele viveu a vida dele com as vendas dos balões. Aí ele resolve sair dali. A casa que voa com Então, isso é uma metáfora para a transmissão de legado e a descoberta de um novo propósito. Quando a esposa dele faleceu, ela tinha um sonho que eles não conseguiram realizar, mas ela deixou numa folhinha de um álbum que ele não leu. O luto não permitiu que ele folheasse aquele álbum. Então, esse Sr. Carl, ele vivia acorrentado ao passado e à memória de sua esposa. Aí ele encontra Russell, a energia e a necessidade de se reconectar com o mundo. Esse garotinho é um escoteiro da selva, também não agraciado pela família, ele se sente rejeitado, e ele tenta ganhar uma insígnia, que são os bottoms, como escoteiro, de ajudar os idosos. Ele é ativo, ele é curioso, ele é esperto, ele é cheio de energia, e ele busca uma aventura querendo ajudar pessoas. Então, a casa que voa com balões é um símbolo visual do desejo desse senhor, de 78 anos, de realizar o sonho de sua vida e da esposa que faleceu. Porque aí ele descobre, naquele álbum, o que era o sonho dela. Então, onde ele parou, ele podia ter dado continuidade e não deu por causa do luto e da depressão. Mas a verdadeira aventura reside na ponte emocional que se forma entre os dois personagens. Eles superam suas perdas e solidão, formando uma nova e improvável família, provando que a aventura está lá fora, nas novas conexões humanas, e não apenas no destino físico das cataratas do paraíso, que era um sonho. Ela era uma exploradora, então era o sonho dela. Esse menininho fica preso nessa casa que começa a voar com balões, e aí não tem jeito. Eles precisam conviver juntos. É um filme muito interessante. Então, o propósito aqui, irmãos, é entender como promover um diálogo saudável entre as gerações na escola bíblica dominical, valorizando a sabedoria dos mais velhos e a criatividade dos mais jovens, para que juntos nós possamos edificar o reino de Deus de uma forma eficaz. Lembrando que a escola bíblica dominical é fundamental para a formação espiritual e do caráter, influenciando o futuro. Aliás, no panorama que nós vivemos hoje, deve realmente influenciar o futuro. Porque nós estudamos em casa, nós dialogamos em casa, nós temos a nossa espiritualidade, o nosso devocional, mas aqui nós temos isso, a adoração a Deus, o estudo, mas junto com irmãos que nós conhecemos. Como hoje, ver o Lucas aqui nos enche de alegria, né? Há tanto tempo, um menino que esteve aqui um período conosco, agora um homem, né, um jovem, um homem, já com sua filhinha de 7 anos. Então, vamos ao desenvolvimento do tema. A igreja, irmãos, é um espaço privilegiado onde diversas gerações coexistem. Os tradicionalistas, depois nós vamos falar, a geração silenciosa. Baby boomers, a geração X, os millennials, geração Y, a geração Z, a geração alfa, e já se ouve falar da geração beta, os nascidos a partir de 2025, os nossos bebês que já estão entrando na nossa igreja. Cada uma traz consigo valores e formas de comunicação distintas. E o objetivo, então, não é o conflito, mas é o aprendizado mútuo e o fortalecimento de laços. O slide 6.
fala do desenvolvimento, do panorama bíblico das gerações. Aí eu passei uns textos para os irmãos lerem em casa. Alguém quer falar de um texto que chamou a atenção dos que estão aí? Eu separei como texto bíblico aqui para nós o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 7, que diz que todas as palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então, é uma lição que nós temos lá de ensinar aos filhos. No slide 7 tem os outros textos. Se alguém aí leu algum ou conhece algum que queira fazer um pequeno comentário, pode ser. Não? Silvia? Tito, né, fala para ensine os mais velhos. Está no slide 8. E encoraje os mais jovens. Sim. Então, é uma troca boa de gerações, né, onde os jovens, sim, podem ensinar os mais velhos, e os mais velhos podem encorajar os jovens, por terem experiência de vida. Então, há o respeito, né? O respeito deve ser mútuo, né? Essa troca deve ser mútua. Falar dessa transformação, do amor transformador de Deus. Vamos dar continuidade? Oi, pastor. Eu gostaria de comentar também sobre o Salmo 78. Salmo 78, de 1 a 8. Na verdade, o texto aqui deixa bem claro, né, sobre a importância que os mais velhos têm de transmitir testemunho para os mais jovens, daquilo que Deus fez de geração em geração, para que os feitos do Senhor não pudessem ser esquecidos, para que eles não tivessem também a fé. É verdade. Mais alguém? Eu lembro da mamãe, né? Eu já falei aqui várias vezes, mamãe era católica. Eu conheci Jesus aos 40 anos, até tem uma parte aqui, né? Que era algo que eu tinha aos 10 anos de idade. Mas a mamãe sempre nos ensinou a orar, a mamãe sempre nos reunia. Nós não dormíamos sem católica, né? Então sem rezar. Mas a mamãe tinha um versículo, salmos, para cada um dos nossos filhos. Então, assim, isso ela nos ensinou. Então, é uma coisa assim, conhecer Jesus trouxe à tona tudo que, no fundo, eu já tinha aprendido. Só que eu só não conhecia o que era a salvação. Olha que bênção. Tá bom? Então, todos esses textos nos mostram como Deus trabalha com as gerações no decorrer do movimento do seu povo e do cumprimento de suas promessas. Qual é o conceito de gerações? Na Bíblia, a ideia de geração vai além de uma simples lista de nomes. Ela representa continuidade de vida, transmissão de valores e o cumprimento de promessas através dos séculos. Nós tivemos aqui na Escola Bíblica Dominical a oportunidade de estudarmos toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. E a gente pôde perceber como Deus se preocupava com essa mensagem e como cada geração viveu tudo isso. E hoje, este ano de 2026, nós somos desafiados pela irmã Silvia a ler novamente a Bíblia. Então, nós temos lido a Bíblia já desde 2022, todo ano, sempre um irmão nos desafia a isso. Bom dia. E ler a Bíblia, iniciando pelo Evangelho de Mateus. Então, nós aprendemos que a Bíblia usa listas para falar das genealogias, como em Gênesis e também em Mateus, para conectar o passado ao futuro. Então, de Adão e Noé, nós tivemos 10 gerações que mostram a origem da humanidade. De Abraão a Jesus, Mateus organiza a genealogia de Abraão a Jesus, em 3 blocos de 14 gerações. Destacando que Jesus como herdeiro das promessas feitas aos reis e patriarcas. Olha que bênção. Já pensou assim, quantas gerações nós temos aqui? Pastor Elias Iracema, os filhos, ela já tem os filhos casados, ela já tem netos, ele já tem bisnetos, a Dita, a Silvia que já tem netos, como é bom quando a gente pensa, né, a importância, né, da família, desse crescimento. E tão importante saber que nós estamos envelhecendo e temos a beleza, né, de poder vivenciar tudo isso. O diálogo entre gerações deixa um legado. Um legado.
Então, o que nós estamos deixando para nossos filhos? Vimos isso ao ler os textos bíblicos, e em muitos momentos em que a Bíblia foca na responsabilidade de uma geração ensinar a outra. Como eu li lá em Deuteronômio, diz que os valores devem ser ensinados sentado em casa, momentos de descanso e refeição. Às vezes, talvez a gente tenha deixado à mesa, né, um momento de refeição para conversar. Precisamos retomar se fizemos isso, né, porque a situação muda. Mas é um momento de comunhão. Andando pelo caminho, no dia a dia, durante as tarefas ou viagens. O pastor Elias comenta, né, que viajou com cada filho, né, sozinho. Esse é o momento, porque quando eu estou sozinha com meu filho, quando eu saí com o Diego sozinha, era uma coisa, conversávamos sobre alguns assuntos. Quando eu estou com o Rodrigo, outros assuntos. Mas ali você verifica, a base foi dada, então, meu legado foi deixado, isso é muito importante. E ao deitar e ao levantar, no início e no fim do dia. Pensando nisso, então, nós vamos falar sobre as gerações atuais. Esses slides aí, a era do discurso até o século XX, o meu professor de comunicação digital chama-se Felipe Santos, ele é pastor, ele é consultor de transformação digital, ele é mentor, e por 14 anos ele trabalhou na Igreja Batista São José dos Campos. E na pandemia Covid, no ano de 2020, ele foi líder dos adolescentes e jovens na Vila Romana, que fica na Zona Oeste. Então, alguns dados dessa aula foram tirados dessa aula que eu ouvi. A era do discurso. Um falava, outros ouviam. Todo mundo lembra, conhece essas pessoas? O primeiro é o Luther King, Churchill, Abraham Lincoln, Mandela, Kennedy e Billy Graham. Era do discurso, nós só ouvíamos. Só que aconteceu agora a era da hiperconexão, século XXI. É século XXI. Todo mundo aqui conhece todos esses ícones que chama? Ícones. Todo mundo conhece todos esses? Eu conheço uns 10 só. Então, olha só. Então, veja só. Hoje, nessa era da hipercomunicação, o que nós temos? Muitos influenciadores. E eu lembro que o professor falou assim, cuidado, porque as pessoas estão sendo informadas, formadas, conformadas ou deformadas com esses ambientes. Olha, nós somos pais, né? A dificuldade com os alunos, que depois haverá um momento que eu vou poder falar sobre isso. No slide 11, tem um autor desconhecido, uma frase. A força de uma sociedade vem de suas histórias e tradições, mas seu futuro depende de sua adaptação e inovação. Fazendo uma pesquisa, eu estava verificando igrejas enormes, terrenos enormes. O pastor Elias, numa viagem, comentou sobre igrejas fechadas. Hoje em dia, esses prédios estão sendo vendidos para boate, para bares. Gente, é incrível você ver aquela loucura dentro de um ambiente eclesiástico, né? É muito triste isso. Então, essa citação, ela destaca uma verdade fundamental sobre a dinâmica social. A força de uma sociedade é inegavelmente forjada por suas histórias e tradições, que fornecem um senso de identidade, de coesão e de propósito. Essas raízes culturais criam uma base sólida sobre a qual a sociedade se sustenta. Então, no entanto, para garantir sua sobrevivência e progresso, ela deve simultaneamente abraçar a adaptação e a inovação. A capacidade de evoluir, ajustar-se a novos desafios e adotar novas ideias é o que permite que uma sociedade prospere em um mundo em constante mudança. Em essência, o futuro vai depender do equilíbrio delicado entre honrar o passado e, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade e a visão para construir o novo. Muitas vezes nós temos a vontade de fazer, não sabemos. Existem pessoas que sabem, mas não conseguem. Então, trabalhar com geração é unir tudo isso. Olhar para trás e olhar para frente, para perceber que tem pessoas, mas há líderes que só olham para trás.
e outros que só olham para frente. Mas, sem dúvida, o salmista diz, nós devemos olhar para o alto, como ele fala no Salmo 121. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versos de 1 a 2. Então, nós precisamos olhar as novas gerações como discípulos. O pastor Edson fez um comentário uma vez, ele diz assim, quando você estiver conversando com alguém, tente olhar aquela pessoa como se Jesus estivesse olhando. A empatia. Há momentos que a gente não consegue devido ao problema pessoal de cada um. Mas a ideia é essa. Precisamos olhar as novas gerações como discípulos, como vocacionados, como chamados, porque o mundo nem sempre vai olhar nesse sentido. Devemos olhar a nova geração a partir do potencial que Deus vê. Tá bom? No slide 12, nós temos aí as novas gerações. Pelo tempo, eu não sei se eu vou conseguir falar algumas coisas, mas eu vou tentar, tá bom? Nós temos os tradicionalistas, a geração silenciosa, de 1928 a 1945. Essas pessoas aí têm em torno de 79 e 97 anos. Qual era o paradigma de vida dessas pessoas? Gratidão, cenário de grande guerra. Só estar vivo já era motivo de ser grato. Identidade, sou humilde. Autoridade, submissão à figura de autoridade. Trabalho, era para sobreviver. Os relacionamentos, buscava-se relacionamentos significativos. A tecnologia, aguardar a tecnologia. Aí eu vou lembrar, lembra dos Jetsons? Vai ser a minha geração, né? Mas aguardar a tecnologia. A indústria era de bens e o futuro era o desejo de se estabilizar. Aí vamos para o slide 14, os Baby Boomers, 1946 e 1964. Eles têm aí entre 62 a 80 anos. Por que esse nome? Veio do período de pós-guerra, que registrou um aumento significativo da taxa de natalidade, daí o nome Baby Boomers. Paradigma, cobrança, identidade, sou valioso. Acho que aqui que a dona Florinda chamou o Kiko de meu tesouro. A autoridade era de sucessão, o trabalho era viver para trabalhar, relacionamentos limitados, porém úteis. Tecnologia, dominar. Aí veio o desenho dos Jetsons, que acho que primeiro veio para cá em 1962. Eu tinha 10 anos de idade. Eu achava os Jetsons, eu fazia conta. Quando eu chegar aos 40 anos, os carros vão voar, não vai ter nada. Nossa, eu pensava nisso. Mas, como eu te falei, aos 40 anos eu aceitei Jesus. Então eu tenho um mundo à minha frente, com liberdade, mas uma liberdade segura. Mas era bom pensar nisso, em dominar essa tecnologia. A indústria de serviços e o futuro, então, era criar o futuro, era essa a ideia. No slide 15, nós temos a geração X. Eu não sei se o termo fala assim, Busters? Busters. Por que esse nome? Porque o seu nascimento ocorreu durante um período de queda acentuada nas taxas de natalidade, logo após o grande aumento populacional. O paradigma de vida deles era a empatia. Uma vida de empatia, olhar a pessoa ao lado. A identidade era igual ao anterior, sou valioso. A autoridade era a visão de superar, ser melhor. O trabalho, estressante. Foi a primeira geração formal de estresse e se destaca pela lealdade, resiliência e forte ética do trabalho. Os relacionamentos eram valorizados, a tecnologia já falava-se em empregabilidade. Eles tornaram-se os pioneiros no uso de computadores pessoais e e-mails. Eu lembro que eu trabalhava, a gente tinha que usar o DOS. Hoje, quando a minha tela fica ali naquele azulzinho ali, como que eu faço? Eu pego o mouse e o que eu faço? Mas era assim. Então, na indústria, era uma indústria de experiências, foi uma transição marcante de analógico para o digital.
crescendo com telefones fixos e TV a cabo. Eu fui trabalhar como secretária em 82. Era uma máquina de tirar nota fiscal, gente. Ela fazia uma dobra assim era enorme, digitar. Mamãe pagou meu curso de datilografar. Mamãe pagou meu curso de datilografia. Nossa, como ela ficou feliz quando ela me deu aquele curso. Aquela máquina era enorme, e para você ligar e desligar, você punha embaixo. Eu trabalhava como secretária, nós recebemos a primeira máquina elétrica, que trocava, né, as fontes. Eu não lembro o nome. Gente, quantas vezes eu ia lá ligar e desligar? Então, são coisas que ficam em você e olha como vai mudando, né? E você tem que se adaptar. Então, a indústria era de experiências. Aí foi uma transição marcante do analógico para o digital, crescendo com telefones fixos e TV a cabo. E o futuro? Duvidoso. Porque, assim, essa geração cresceu com a mentalidade de buscar estabilidade e carreira sólida. E, muitas vezes, de um único emprego ou empresa. Eu entrei em 1976, né? Minha irmã entrou na ERG, 35 anos de ERG. Era assim que as pessoas pensavam. No slide 16, nós temos os millennials, ou a geração Y, de 1981 a 1996, de 29 a 45 anos. Paradigma, acesso ao digital, identidade, me acho. Hedonismo, né? Autoridade, seleção. O mercado já começava a verificar os talentos, o trabalho moderno devido à sua vivência híbrida entre o analógico e o digital. Além de valorizar fortemente o propósito, havia a cultura organizacional e a flexibilidade. O trabalho tinha propósito, valorizava-se, então, o trabalho com significado, buscando causas sociais, diversidade e igualdade, e a desconfiança com as instituições tradicionais. Os relacionamentos eram ilimitados, globais, redes sociais de intercâmbio. Ali tem um casal. Aí eu fiquei pensando assim, por que toda vez que eu olho lá a geração milênio, quando você busca, mostra gente vestida assim de noivo e noiva. Ele está de cor-de-rosa, ela não está com véu. Aí, assim, as imagens frequentemente mostram casais que redefinem o casamento, com looks modernos, celebrações que fogem do tradicional, refletindo a identidade da geração. Mas começaram a ter as fotos, o marketing. Então, o marketing fez isso. Mas me chamou a atenção, né? Porque você procura lá, ou é gente muito descontraída, ou é gente vestida de noivo e noiva. A tecnologia veio para solucionar, a indústria de transformações impulsionar a inovação, a transformação digital e a adaptação na indústria traz as demandas da sociedade moderna. O futuro, imediatismo e o hedonismo. Né? Aí a pessoa, eu me acho, sou eu, né? Sou eu, é para mim, só para mim. No slide 17, tem que ser rápido aqui, os milênios ou geração Z, 1997 e 2012, idade entre os 14 anos e 28. Paradigma, adaptabilidade, identidade, sou resiliente, autoridade, autoconfiança, trabalho, equilíbrio, relacionamentos autênticos. Aqui é uma redefine os relacionamentos, focando em autenticidade, bem-estar individual e flexibilidade, preferindo modelos não tradicionais. Tecnologia veio para integrar parte natural de sua vida, aprendizado e socialização, usando-a para agilidade, multitarefas e mobilização social. Uma indústria de conexões, busca ambientes colaborativos, tecnologia e alinhamento de valores com as empresas, forçando as organizações a se adaptarem com agilidade para atrair e reter esses talentos. O futuro, reconfigurar. Essa geração sabe que mudanças não é um momento, a mudança é um valor. Não é se mudaremos, é quando mudaremos. Aí vem a geração alfa, de 2013 e 2024, de 12 anos, né? As pessoas com 12 anos. Paradigma, uma operação horizontal, diálogo e troca, tanto na família quanto no aprendizado. Eu acho que aqui vai pegar o Covid
E a gente pensa assim, eles não dialogam. Eu acho que dialogam, sim. É uma faixa etária. Você consegue conversar com a Liz? Bruno e Tabata conversam com a Liz? Eu consigo conversar com a Amanda? Elas permitem esse diálogo. A gente pensa que não, porque ou está lá sentadinha no celular, não, mas há o diálogo. Então, eles têm acesso imediato à informação, só que também veio o desafio. E o desafio é ruim. Como nativos digitais, acostumados com acesso imediato à informação e inteligência artificial, eles tendem a desafiar figuras de autoridades tradicionais, professores, pais, líderes, que não justifiquem suas posições com coerência e propósito, mas eles buscam o diálogo. A terça-feira, a Isa, a esposa do irmão Maurício, esteve aqui, ela é professora há mais de 24, 26 anos, e eu perguntei das dificuldades, né, com o aluno. E ela fala assim, a gente tem que seguir as regras, às vezes nós não podemos mudar as regras da escola, eles nos desafiam, mas se você conseguir dialogar com eles, se você conseguir chegar, eles começam a confiar em você. Então, há o diálogo. Então, é essa busca de dialogar com nossos filhos, de dialogar com nossos netos, de dialogar com as pessoas aqui na igreja, com as faixas etárias diferentes. O trabalho é um protagonismo, está apenas começando a entrar no mercado de trabalho, mas promete transformá-lo radicalmente. Por serem nativos da inteligência artificial, os primeiros 100% digitais. Sua visão sobre o trabalho é marcada pela flexibilidade. Vai ser. Relacionamentos, apesar de hiperconectados, a geração alfa tende a ter uma relação mais próxima e, às vezes, mais interativa com os pais do que as gerações anteriores. Eu fui adolescente, havia uma diferença de 10 anos. Hoje em dia não há mais, mas naquela minha época, essa diferença era enorme. Eu vivia... Tinha um termo lá que meus irmãos me chamavam. Eu vivia muito chateada, muito emburrada. A B vive emburrada, né? Mas não conseguia ver esse diálogo naquela época. Mas, hoje em dia, há essa interação com os pais e temos que aproveitar. A tecnologia exige cuidados com o desenvolvimento emocional e exige que os pais estejam junto, né? Saibam o que está sendo feito. A indústria de reinvenções, a indústria vai focar em produtos ecoconscientes. Essa geração é muito consciente de questões ambientais. Então, nós temos muitos assuntos para conversar com eles. E o futuro é de criatividade, é de leitura, de dados. O futuro será algo novo, digital, interconectado e profundamente humano, se soubermos guiá-los com sabedoria. Aí, então, depois das gerações X, Y, Z e alfa, já se fala na geração beta, que são as crianças nascidas depois da geração alfa, a partir de 2025, e até uma data futura indefinida. O que aconteceu com a geração na pandemia? Então, eu resolvi falar um pouco sobre a pandemia, os impactos específicos da pandemia. Na geração Z, os adolescentes jovens da pandemia. E na estatística, constou que 70% dos jovens da geração Z relatam piora na saúde mental. De cada 10 jovens, 7 tiveram ansiedade, depressão ou outros problemas emocionais. Eles perderam formaturas, bailes, viagens, os primeiros empregos e estágios, experiências de início de vida adulta, socialização crítica na adolescência. Então, eles foram marcados por ansiedade, problemas de saúde mental, que foram intensificados, atraso no desenvolvimento social, incerteza sobre o futuro, um maior ceticismo institucional. Jovens nessa faixa etária desenvolveram uma desconfiança duradoura, sentindo-se negligenciados pelos líderes e instituições durante a crise, governo, corporações e meios de comunicação tradicionais. E na igreja? O que aconteceu com a pandemia? Muitos se afastaram, não voltaram, outros aprofundaram a fé genuinamente, e eles gostam que a igreja fale sobre saúde mental, é um assunto que é importante para eles, pois isso ajuda a lidar com as consequências. E como igreja, o que nós podemos fazer? Falar abertamente sobre saúde mental através de profissionais cristãos. Treinar e capacitar líderes para identificar sinais de alerta.
ser um espaço seguro para essa vulnerabilidade. A geração alfa, as crianças da pandemia, 1 em cada 3 crianças dessa geração apresenta atrasos no desenvolvimento social. 33% das crianças têm dificuldade para fazer amizade, interagir adequadamente, perderam a prática essencial da socialização, e sabemos que o nosso cérebro aprende através de habilidades sociais, através da prática, da troca. O que eles viveram? Escola por Zoom, em idade crítica, isolamento durante o desenvolvimento, viram os pais estressados, o medo, lidaram com a morte. Os pais foram trabalhar em casa, a casa mudou, foi muito confuso. O uso de máscaras, houve o distanciamento, não podíamos abraçar. Como que eles foram marcados? Dependência de telas intensificadas, se o celular é deixado nas mãos dessas crianças, resiliência inesperada e consciência sobre a fragilidade da vida. Às vezes eu fico pensando assim, será que alguma vez eu perguntei para a Amanda sobre... Né, a Amanda pegou vários lutos também depois da pandemia, né? Às vezes falta isso. Será que você sentou com aquele jovem, sentou com aquela criança e perguntou, questionou? Não conflitar, não ouvir e pá em cima do que ouve, mas ouvir, escutar. Eles têm muito a falar. O que nós podemos... o que foi a igreja na pós-pandemia, no retorno? Nós tivemos menos habilidades sociais presenciais, muitos ficaram acostumados a online, então é necessário atividades de socialização intencional. Eles vão precisar reaprender a interagir face a face. Eu converso com o Basser de vez em quando, e hoje nós tivemos 5 minutos de conversa e foi maravilhoso. Como é bom ouvir, né, o outro. Às vezes a gente fica tão ocupado com as nossas atividades, com tantas coisas, a gente não para falar com aquela pessoa especificamente. Ou prestar atenção em determinadas atitudes. Quando eu perdi meu filho, eu lembro quando o André entrou na igreja, porque eu vinha ao culto à noite. O abraço que o André me deu. Entendeu? Então, assim, se fosse no período de pandemia, esse abraço não teria, e não houve. Mas só receber aquele abraço é maravilhoso. Então a igreja tem que pensar nessas coisas. O que nós podemos fazer como igreja? Eu falei aqui do auxiliar Ministério Infantil, porque nós temos crianças, a geração alfa está aqui, a geração beta está iniciando. O Ministério Infantil precisa ser auxiliado, capacitar a equipe para ensinar essas habilidades sociais explicitamente, brincadeiras cooperativas, ter paciência com os comportamentos imaturos de algumas crianças, né? Que às vezes a gente fica tão zangado, mas essas crianças não é porque elas são mal educadas, é porque elas perderam essa prática da convivência. Outra estatística, 40% dos adolescentes que frequentavam a igreja não voltaram após a pandemia. O que isso significa? O hábito foi quebrado. Para muitos, o digital ficou confortável, outros encontraram outras comunidades, outros desistiram. O que podemos fazer como igreja? Tentar o reconectar, criar pontos de retorno. Vai ter um evento? Manda mensagem, convida. Não vem, não tem problema, continua. No nosso culto de quinta-feira, nós oramos. Mande separadamente, orei por você. Sinto sua falta. Tem casais aqui que eu falo, sinto sua falta, não vejo você. É necessário esse tipo de conexão. Outra estatística, 25% dos jovens relataram que a fé foi fundamental para atravessar a crise. Mantiveram contato com potenciais líderes. Tiveram apoio, buscaram na oração o livramento e a confiança. Como igreja, irmãos, nós devemos investir nesses jovens, dar espaço para testemunhos, celebrar a fidelidade de Deus em suas vidas. O professor Felipe, e ele tem a empresa de marketing, o que ele pensou? Ele ficou lá, ele falou, o que eu vou fazer? Né? Ele, como outros líderes, compraram cursos online e eles se tornaram mentores desses meninos. Assim, eles aprenderam a fazer coisas, escolheram os cursos como eles queriam,
E muitos deles tiveram sua primeira remuneração, ele fala. E conversando num grupo de pastores, ele descobriu que outros líderes fizeram na época a mesma coisa. Aí eu fico pensando assim, será que eu parei um dia para perguntar? Você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Iracema é craque nisso, né? Mas é uma responsabilidade da igreja e dos líderes. Então, como igreja, nós precisamos identificar e investir nessas crianças, nesses jovens. E vamos concluir. Eu tenho aí 5 minutos, tá bom. No livro de Gênesis 41, nós temos a interpretação dos sonhos do faraó por José. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Uma crise que atingiu não só o Egito, mas atingiu todo o mundo daquela época. A sobrevivência dependeu de decisões tomadas antes da crise chegar. A história de José é um dos exemplos mais antigos e poderosos de gestão de crise e de previdência. Ele conseguiu prevenir, ele conseguiu preparar e responder às adversidades daquele tempo com a ajuda de Deus. A pandemia do Covid-19 foi um evento global. Mudou a economia, a saúde e o comportamento das pessoas. Nós ainda vivemos as sequelas daquele período. E, por isso, a importância de buscarmos o diálogo entre as gerações para suprir esse vazio físico que interrompeu o hábito da convivência e do aprendizado em comunidade. A história de José nos mostra que o distanciamento pode ser o prelúdio, uma preparação para algo maior, mais significativo, para usarmos o diálogo e para curar essa coluna. Vocês lembram da ponte que eu falei no início? Nós podemos reconstruir essa ponte. Temos a ferramenta. O reencontro de José com a sua família foi no templo? Foi, não. Foi em torno de uma mesa e da necessidade que eles tinham, que era a fome. Então, nós precisamos ouvir mais as nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens, os idosos, as pessoas que buscam a igreja. Como acolher os pais que nos procuram? Que estratégia vamos usar para o Ministério Infantil e o Ministério do Futebol? Hoje nós temos um pai e uma mãe. Qual o seu nome? Walter. O seu? Seus filhos? Eles vêm no Ministério do Futebol, correto? Ah, eles não participam? Não. Achei que fosse um pai daquele ministério. Ah, entendi. Tá bom. Então, nós temos que acolher. Eles vieram aqui procurar apoios espiritual e Sim. social também. Quinta-feira o Walter esteve aqui e domingo eu estarei lá. Olha, que bênção. A ideia é essa. Então, assim, a ideia com o Ministério de Futebol, nós temos poucos voluntários, mas acolher esses pais, chegar, se esses pais vierem, né, como a família de José veio, se esses pais começarem a entender, a trabalhar com a nossa, entender o que é a koinonia, o que é essa comunhão, talvez a gente consiga ajudá-los na dificuldade com seus filhos. E nós temos bebês em nossa igreja. Nós já temos a geração alfa aqui. E o que nós vamos oferecer? O ensino, irmãos, começa aqui na igreja. A minha professora Elana, de ministérios, de metodologia ativa, ela é gerente agora, executiva da educação cristã na Convenção Batista Brasileira. Foi minha professora em métodos ativos no ensino bíblico. E ela promove a EBD para o Alto, que é um projeto nacional anual de capacitação para professores e líderes da Escola Bíblica Dominical. É maravilhoso. Eles escolhem um estado, mas outras igrejas recebem todas essas informações e a gente se reúne como... E ela usa 2 textos de Paulo, que é a primeira carta aos Coríntios, 11, versículo 1, e carta aos Gálatas, 6, 17, que forma essa frase. Ela juntou os 2 versículos para ela poder explicar o que ela queria dizer para nós, que é justamente, eu quero finalizar com essa fala. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Essa foto ao lado é uma xilogravura. Não tá, lembra da literatura de cordel? A xilogravura é uma técnica milenar que é a impressão.
usa-se um bloco de madeira e tem um formão, esse é o nome? Não sei. Tem um formão, onde ele vai marcando aquela madeira para ele fazer a obra dele. Aí depois ela é entalhada como matriz e ela vai ser reproduzida em imagens, em papel ou tecido. Veja só a ideia. Ele fere com o formão o que está na mente dele. Ele faz um desenho para ser reproduzido em papel, que era a literatura de cordel, em tecido, em papiro, em quadros. Então, o que a professora Elana quis nos mostrar sobre o ensino? Primeiro, nós temos que ser ferido. Então, assim, você tem que ser ferido, você tem que ser marcado, você tem que ser desenhado pelo autor da vida. Quem é o autor da vida? Deus, o nosso Deus. Sua vida é marcada para você ser útil, para você tornar-se apto para produzir, para reproduzir. Aí a pergunta é, quais as marcas que você traz em seu corpo que agora pode ser usado por Deus? Então, quando nós aprendemos aqui na escola bíblica e estamos ensinando, a ideia é essa. Que marcas, se nós não formos marcados, né, irmão Maurício, por esse Cristo, por esse... O que a gente vai ensinar? A gente não tem o que ensinar. Então, a importância de buscar o espiritual é maravilhoso. Porque você tem que se permitir mudar. E, para se permitir mudar, você tem que ser marcado com as marcas de Cristo. Então, ela comenta, até no livro dela, que este é o conceito de ensinar. Ensinar é marcar e reproduzir esta marca em outras pessoas. Ensinar a Bíblia para fazer conhecido o nosso Deus. Então, não dá para... Nós temos que continuar ensinando nossas crianças desde pequenininhos sobre Deus. Não leva à igreja, mas abra a Bíblia com eles, fale com eles, conte as histórias, deixa eles perguntarem. E essa é a importância de dialogarmos, de ensinarmos, enquanto participamos da igreja local. Já cumprimos a nossa missão? Não. Porque nós temos que continuar a nos aprimorar. E diante dessa hiperconexão, diante dessa velocidade de informações, nós temos ainda muito a aprender. Então, assim, nós temos que crer que a aula da Escola Bíblica Dominical, nós podemos modificar pessoas. Então, essas pessoas estão sendo modificadas? Então, se você está ouvindo essa mensagem, saiba que, como igreja, essa é a nossa responsabilidade. A forma vai mudando. A maneira como se ensina precisa mudar. A maneira como dialogamos com as nossas crianças precisa mudar. O compartilhamento, o diálogo, a interação devem acompanhar essas mudanças. O método muda, mas o conteúdo, esse não muda nunca. A Bíblia não muda. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, de conhecer, faça isso, não deixe ela encostadinha lá. Leia, comece a ler. Tem dúvidas? É a igreja que vai te ajudar, é alguém que conhece a Bíblia que vai te ensinar. Então, essa ferramenta, esse conteúdo, ele é único, é a Bíblia. Que Deus nos abençoe. É isso, irmão.